Queria que você falasse o quanto tem sido proveitoso essa semana que você tem, né? 4 dias de trabalho. Ontem e também antes de ontem você conseguiu trabalhar em 2 períodos, né? O segundo período mais academia, mas o quanto você tem aproveitado essa semana aí de 4 dias para trabalhar e o que você tem focado nessa semana. Se é mais a parte defensiva, mais a parte ofensiva, então eu queria que você explicasse também. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. A gente deu uma folga para os jogadores no intuito de recuperar, né, de uma sequência de jogos que a gente teve. E depois a ideia tem sido trabalhar em todos os aspectos de uma maneira geral. Assim, a gente tem se baseado muito e levado em consideração coisas que a gente não fez bem no último jogo contra o Fluminense, então a gente tem procurado ajustar. Envolve tanto questões defensivas, de ser um pouco mais agressivo, de conseguir pressionar, de conseguir ser um pouco mais competitivo na disputa da bola, e questões ofensivas também, de sair bem da pressão, de conseguir dar velocidade ao jogo, trabalhar e criar ocasiões. Maurício, bom dia. Vai começar o segundo turno do Brasileiro e esse campeonato a gente viu a igualdade, né, o equilíbrio até na questão de pontuação. Então, Red Bull Bragantino, que eu classifico que teve um primeiro turno com oscilações, conseguiu ainda, né, se manter numa boa condição. Como que você vê todo o segundo turno? Geralmente, né, ou historicamente, o segundo turno é sempre mais difícil em termos de pontuação do que o primeiro. Com aproveitamento de 27 pontos no primeiro turno. O que você imagina em termos de segundo turno, também nesse quesito, né, da briga por uma vaga, seja de Libertadores ou, né, a própria Sul-Americana? Como que está esse cenário? Sérgio, eu avalio que vai ser um segundo turno, acho que até diferente do que a gente teve nos outros anos, por conta da janela e do que tem acontecido aí com algumas equipes de contratação, de mudança. Você vê equipes que têm contratado muito e devem mudar bastante o perfil para esse segundo turno. Então eu acho que vai seguir a tendência, a linha do que você falou, de ser um segundo turno mais difícil. Eu acho que o que a gente pode, se é que é possível fazer essa conclusão ou inferir dessa maneira, o que a gente pode levar de vantagem em relação ao conjunto, ao tempo que a gente tem, porque os jogadores novos que chegam sempre demoram a se adaptar um pouco mais, e a gente já tem, vamos dizer assim, um elenco mais azeitado no que diz respeito à interação entre eles, ao conjunto e à organização. E eu acho que a gente precisa também tentar saber e conseguir usar bem essas semanas abertas para voltar a ser ou manter essa tônica de ser sempre uma equipe muito organizada, coletivamente muito forte, que é o que tem feito com que a gente tenha, nas últimas temporadas, conseguido apresentar os resultados que a gente apresentou. Bom dia, Maurício. Campanha do primeiro turno, você aprova? Podia ter sido melhor? Qual a sua avaliação do primeiro turno? Eu vou responder da seguinte maneira, porque teve coisas que me incomodaram, né? Não estou falando de vocês, por favor, não entendam dessa maneira. Mas teve um colega de profissão de vocês que disse que o Bragantino era uma decepção. E aí eu pego, nós estamos a 3 pontos do Flamengo, que tem o maior orçamento do Brasil, que tem provavelmente a maior folha salarial do Brasil e está a 3 pontos da gente. E o Flamengo não é uma decepção, mas nós somos uma decepção. A gente tem o elenco mais jovem do campeonato, a gente tem uma das médias de público mais baixa, a gente tem tido algumas questões com a arbitragem, porque a gente é prejudicado semana sim, semana também. A diferença é que a proporção do que acontece aqui não toma a proporção do que acontece lá. Então vou dar um exemplo bem claro, a gente falou da linha traçada do VAR do Botafogo e acabou, morreu o assunto. E aí, pelo que aconteceu no Palmeiras e São Paulo, até hoje está se falando sobre isso. O chefe da comissão de arbitragem pediu desculpa publicamente para a equipe do Palmeiras e nós não recebemos nada. Então, quer dizer, até a desculpa é seletiva. Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que dentro das condições que a gente tem tido, eu acho que a gente conseguiu fazer, especialmente no final do turno, um turno de recuperação.
E eu acho que hoje a gente está dentro daquilo que a gente, a princípio, estaria no cenário ali de 8ª posição, brigando para poder chegar um pouco mais, poderia estar um pouco mais baixo. Mas diante de tudo que eu falei isso, a gente não sai de saída no campeonato como o favorito a disputar o título, né? Muito pelo contrário, muito longe disso. E eu acho que o que a gente conseguiu realizar nas outras temporadas e que a gente muitas vezes consegue realizar no sentido de conseguir competir com equipes que têm muito mais recurso e condição do que a gente é em função do trabalho. E quando vem esse tipo de comentário, isso traz um desrespeito e um demérito muito grande, não só o meu trabalho, né, mas o trabalho de todos os profissionais da comissão e do staff que estão aqui. E eu não queria voltar nisso, mas eu preciso voltar. Então, assim, ó, o Abel Ferreira já falou, o Filipão falou recentemente, em alguns campeonatos não adianta você entrar só com jovens, que você precisa de experiência, que você precisa de maturidade, que você precisa de uma série de coisas. Nós estamos falando de 2 treinadores extremamente vencedores, né? Um vencedor no momento recente e o outro que ficou um pouco afastado do futebol, mas que o currículo não tem o que dizer. E às vezes eu falo aqui e digo, nós temos alguns desafios a mais. Não estou dizendo que nós somos nem melhores nem piores do que ninguém. Nós temos alguns desafios a mais por ter o elenco mais jovem da competição. E eu acho que muitas vezes isso não é levado em consideração na hora de fazer a avaliação do trabalho. E isso é um ponto que me incomoda. Mas não a ponto de eu mudar minha maneira de trabalhar. Continuo fazendo as coisas, a gente vai continuar desenvolvendo, tentando melhorar os jogadores. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu acho que a gente está dentro de uma faixa esperada. Eu acho que a gente poderia sim ter conseguido melhores resultados e estar melhor, isso sem dúvida nenhuma. E a gente vai trabalhar nesse sentido agora, de tentar melhorar, de tentar fazer um segundo turno com um aproveitamento melhor, ainda entendendo, voltando na pergunta do Sérgio, de que o segundo turno historicamente é mais complicado, é mais difícil. E volto a falar até em função da questão da janela, das equipes estarem se mexendo, do nível de contratação que a gente tem visto em outras equipes. Barbieri, ainda com relação ao segundo turno, né? O fato do Bragantino não estar disputando outras competições e estar aí na briga pelos primeiros lugares com outras equipes, Palmeiras, né? Flamengo, que estão em outras competições, isso pode ajudar o Bragantino a conquistar melhores posições? Sim, eu acho que é possível que esse seja uma vantagem que a gente tenha, né? Agora, quando eu digo que é possível, é que é preciso analisar o contexto, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer um jogo contra uma dessas equipes e ela acaba de vir de um jogo de outra competição, ou ela tem um jogo de outra competição na sequência, é possível que eles não estejam tão focados, ou talvez que eles poupem alguns jogadores, ou talvez que o desgaste tenha um peso. Isso é possível de acontecer. Não é uma condição sine qua non, não quer dizer que vai acontecer, mas é possível. Agora, se a gente vai, como por exemplo, vai enfrentar o Juventude, não faz diferença nenhuma, né? Entendeu? Se a gente for enfrentar o Palmeiras, depois que o Palmeiras eventualmente tem uma semana aberta de treino, mesmo ele estando na Libertadores, aí não faz sentido, não faz diferença. Mas é possível que em alguns momentos pontuais a gente possa levar alguma vantagem nesse sentido, sim. Barbieri, eu queria que você falasse já dessa partida de domingo contra o Juventude, que você espera como a equipe de Caxias vem a Bragança, e também já nessa projeção de turno, né? Qual a sua projeção para esse segundo turno do Bragantino? O que você almeja é que lá em novembro que a equipe conquiste nesse Brasileirão? Olha, em relação ao jogo do Juventude, eu acho que tem tudo para ser um jogo difícil, um jogo complicado, sempre enfrentar equipes que estão na condição em que o Juventude está nesse momento, acaba se caracterizando por ser um jogo muito tenso, um jogo muito disputado, um jogo muito aguerrido. O Juventude vem de um bom resultado recente e acabou tomando pontos da gente aqui na temporada passada, então talvez isso dê para eles uma motivação e uma confiança diferente. Mas a gente vai tentar impor o nosso jogo, o nosso ritmo, imprimir o nosso estilo sobre eles. Eu acho que a gente tem condição de fazer um grande jogo. E com todo o respeito a eles, é um jogo que a gente tem que jogar, sem dúvida nenhuma, para buscar os 3 pontos, para ganhar, é isso que a gente vai fazer, né? Em relação ao campeonato, volto a dizer, eu acho que a gente está numa faixa que era
mais ou menos o que era o esperado, mas que a gente tem condição de produzir mais, a gente consegue entregar um pouco mais. Então a ideia é que a gente possa, nesse segundo turno, fazer um turno melhor do que nós fizemos no primeiro e, se possível, se a gente conseguir, tentar buscar ao menos uma vaga na Libertadores. Não sei se vai ser uma vaga direta ou se vai ser uma vaga para uma pré, mas é um objetivo que a gente tem. Agora eu preciso ver o que vai acontecer até lá, né? As condições, eu não falei, mas vou repetir isso, a gente tem, infelizmente, não estou transferindo a responsabilidade para ninguém, tem tido muita dificuldade esse ano com lesão, com os casos de Covid, com uma série de coisas. A gente tem, nesse momento, eu tenho o Ítalo e o Alejandro, que seriam opções aí para começar no DM, o próprio Johan fora de combate, né? Então são situações que vão mexendo um pouquinho com a dinâmica da equipe. Eu acho que se a gente conseguir não enfrentar esse tipo de problema, conseguir contar com todos, a gente consegue ainda ter mais possibilidade de render mais do que a gente vem rendendo. Maurício, em cima disso, a janela ainda está aberta por mais uns 15 dias. E você imagina o quê? É real você perder algum atleta desse elenco nessa janela, em vista do que a gente acompanha com Léo Ortiz, até com o próprio Natan? Eu tenho a sensação, o Red Bull Bragantino vai lhe trazer um zagueiro nessa janela e que Ortiz e Natan, os dois não sairão. Se sair, somente um. Mas isso é uma sensação. Como que você vê essa questão da janela aqui no clube? Já vem um atacante, né, o jovem Cauê. Você está esperando mais e também você imagina isso? Pode perder, porque o torcedor fica naquela, abriu a janela, o Arthur vai embora, o Cleiton vai embora, o Ortiz vai embora. Daqui a pouco vai embora o time. Que a qualidade do elenco desperta realmente o interesse. Você trabalha com a diretoria, de que forma, né? Você já falou, a continuidade, o entrosamento, esse é o diferencial desse Red Bull Bragantino. E para isso continuar, de que forma isso é trabalhado? Olha, Sérgio, eu acho que eu não tenho como te dar essa informação de forma mais correta. Eu acho que, na verdade, quem poderia te responder isso de forma mais assertiva é a direção, tá? Eu acho que a possibilidade de saída, ela sempre existe até o término da janela, até porque existe uma multa aí, se qualquer clube vier hoje pagar a multa, sai, né? Eu sei que é difícil em relação aos valores de multa, e aí fora isso vai depender daquilo que a direção entende que é viável, que é razoável, dentro do que eles esperam receber por um jogador, passa também pela vontade do jogador, sem dúvida nenhuma, de querer sair. Então eu acho que existe a possibilidade da gente perder jogadores até o último minuto da janela. Agora eu não tenho nenhuma informação a mais para te passar nesse sentido. Em relação às contratações, como funciona, eu passo para a direção aquilo que eu acho que são as prioridades de posição, aquilo que eu acho que é o mais urgente, e a partir daí o departamento que é responsável por isso trabalha para buscar os nomes, enfim. E eles depois têm que resolver questões que envolvem os mesmos pontos que eu falei. Se é possível do ponto de vista financeiro, se é possível do ponto de vista contratual, se é possível do ponto de vista do regulamento. Vou te dar um exemplo. Eu não consigo trazer jogadores que tenham feito mais de 7 jogos por qualquer outra equipe do Brasil, né? Então isso diminui meu universo. Então, e aí essa questão fica com eles de como vai vir ou não. As minhas expectativas já foram passadas para frente. Agora eu preciso ver o que vai acontecer. Maurício, desculpa até voltar nesse assunto, eu ainda não tive oportunidade de te perguntar sobre isso. O caso Renan já foi superado no dia a dia, é bola para frente, vocês ainda conversam sobre isso? É um desafio a ser superado ainda? Por favor. Olha, eu falei sobre isso no último jogo, eu acho que vocês devem ter acompanhado, né? Eu mantenho essa postura. É uma questão que já não está mais agora na alçada da comissão técnica, então a questão de permanência ou não, de devolução ou não, quem pode responder é a direção. Já nem estou mais participando nada de discussão nesse sentido. Eu só não gostaria de responder para você assim, ó, é um caso superado, porque seria... não consigo nem encontrar a palavra, né? Do tamanho da dor que foi gerada, enfim, de tudo que as pessoas envolvidas vão carregar para frente, se eu puder dizer, eu acho que é insuperável o que aconteceu. Eu acho que a palavra é essa, é insuperável. O que é possível fazer é aprender a lidar com isso de uma maneira ou de outra, mas eu acho que o que aconteceu é insuperável. É o que eu posso responder.
Bom dia, Barbieri. Eu também peço licença para voltar ao caso Renan, para tentar fazer um recorte de uma situação específica nisso, que claro que comparado ao que aconteceu, todos nós estamos de acordo que não tem nenhum tipo de comparação. Mas o atleta ali em questão voltava de uma balada numa noite virada, né, para o treino. Eu queria saber como que é trabalhado isso no clube para que não ocorra e que não ocorra mais esse tipo de situação de trabalhar virado, desse comprometimento do atleta com o trabalho dele no dia seguinte. Obrigado. Olha, é difícil eu te responder. Você tem filhos, não? Eu ia fazer um paralelo assim, ó, meus filhos ainda não têm 18 anos, mas quando ele fizer 18 anos, como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Ou eu eduquei ou não eduquei. Porque ninguém trabalha sob supervisão 24 horas. Entendeu? O clube não tem nem o direito sequer de seguir o jogador depois que ele sai do clube. É um direito dele de ir e vir. É uma liberdade que todos nós temos, trabalhamos para conquistar. Agora, se alguém faz mau uso dessa liberdade, não é mais responsabilidade minha ou do clube. Entendeu? Não tem o que eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. É claro que a partir do momento que se tem conhecimento, o clube tem o direito e aí o dever de se posicionar. Agora, até onde eu sei, ninguém tinha conhecimento de que o Renan tinha saído, entendeu ou não? Eu não estava sabendo, imagino que a direção não estava sabendo. Se um ou outro jogador estava sabendo, eu não tenho como te responder. Agora, eu não tenho como controlar isso, né? Eu digo eu como treinador, imagino que o clube também não tem. O que o clube pode fazer no momento de contratar, tentar se acercar, investigar a vida pessoal, se o jogador tem uma vida mais nesse sentido ou no outro, isso eu acho que é possível fazer. Agora, a liberdade das pessoas de ir e vir, ela tá aí, ela permanece, ela está na Constituição e está previsto em lei também. Se você faz mau uso do seu direito de ir e vir, você tem que sofrer as consequências. É o que eu posso te responder nesse sentido, não vejo outra coisa para responder. Maurício, eu queria que você falasse sobre o sistema ofensivo do Bragantino, pois nas últimas partidas pudemos notar que a equipe foi efetiva, não criou muitas finalizações, mas as finalizações que criou acabou finalizando. Queria que você falasse como vem sido trabalhado isso nos treinos, para que os jogadores consigam concretizar nos jogos. Também sobre a disputa entre Gabriel Novaes e Diego Hurtado, que nesse momento são os dois centroavantes que você tem à disposição. E também sobre o sistema defensivo, né? O que fazer para acessar o número de gols que a equipe tem tomado. Eu vou começar de trás para frente, certo? Eu acho que, na verdade, o sistema defensivo a gente tinha conseguido um avanço muito grande. Vou pegar um recorte aí de 4, 5 jogos para trás, né? A gente conseguiu fazer muitos gols, por exemplo, contra a Avaí e contra a América sem sofrer gols. O gol que a gente tomou do Fortaleza envolveu toda aquela polêmica, e aí sim, acho que a gente pode corrigir é de estar mais preparado, porque envolveu a polêmica de se a bola saiu pela lateral, se saiu pelo escanteio, e nessa discussão dos jogadores com o árbitro, o jogador deles foi esperto, bateu rápido e acabou fazendo o gol, né? Então, assim, não tenho muito o que corrigir de posicionamento e tal. O que eu posso cobrar é de atenção, concentração e foco. E até cobrei isso contra o Fluminense, porque era um time também que batia rápido as bolas. Tanto é que teve um lance do Cano que ele fez o gol, mas estava impedido, numa batida rápida. A gente até conversou no intervalo. Então eu acho que a gente tinha tido uma evolução boa. Eu acho que contra o Fluminense a gente voltou a oscilar. Mas aí é um jogo, eu não posso dizer que a gente está cometendo os mesmos. Foi um jogo. E um jogo em que a equipe toda não conseguiu render, tanto defensivamente como ofensivamente, né? Eu acho que a gente não conseguiu sair da marcação ou da pressão do Fluminense. Isso fez com que a gente não conseguisse criar boas oportunidades e chegar com qualidade na frente. Mas também tem os últimos minutos de jogo. É claro que o Fluminense já tinha um placar a favor, é natural recuar, mas a gente terminou o jogo em cima, terminou o jogo gerando mais volume. Então não é uma perda de capacidade, né? Foi algo que aconteceu ali do jogo. O que a gente tem trabalhado é de voltar a conseguir imprimir um ritmo alto de circulação, de troca de passes, de buscar os espaços que o adversário pode
oferecer. E aí, claro, o Juventude é um adversário diferente do Fluminense, tem uma forma diferente de atuar, de marcar. Então a gente tem trabalhado em cima daquilo que a gente analisou do Juventude, mostrando onde a gente acha que pode encontrar mais espaço ou de repente levar um pouco mais de vantagem. E a gente trabalha as questões da definição, última bola, cruzamento, finalização. Isso a gente faz todas as semanas e tem feito também.